Olá a todos! Hoje nós vamos apresentar sobre o ácido sulfúrico. Nós somos alunos do Instituto Federal de São Paulo, campus Suzano, e o grupo é composto pelo Bruno de Oliveira, Lucas Santana e por mim, Patrícia Lisboa. Então, para começar, vamos falar sobre o que é o ácido sulfúrico. Ele é um ácido inorgânico, líquido na temperatura ambiente, incolor, como a gente pode ver na foto, viscoso e pouco volátil, ou seja, ele não evapora com facilidade. Falando um pouco sobre as propriedades e características do ácido sulfúrico, ele possui fórmula molecular H2SO4 e massa molar de 98,08 gramas-mols. A gente observa nessa molécula demonstrada do lado direito que os átomos de enxofre, oxigênio e hidrogênio são unidos por ligações covalentes, ou seja, com compartilhamento de elétrons. Uma outra coisa notável é o grau de ionização desse ácido, que é muito elevado, que é cerca de 61%. E aí, por isso que ele se torna um ácido muito forte. Ele é muito corrosivo, porque possui um poder oxidante desidratante muito forte, sendo capaz de carbonizar compostos orgânicos como os hidratos de carbono. Observa-se também a concentração comercial dele, que é cerca de 98%, que significa que é praticamente uma substância pura. A solubilidade dele é 100% miscível em água. Porém, esse processo de mistura com água ele deve ser executado com muito cuidado, porque por ser uma mistura exotérmica, este calor produzido é um dos motivos pelo qual deve-se evitar colocar água em ácido concentrado, porque o calor que é produzido ele pode causar a ebulição da água e, consequentemente, a projeção de espirros ácidos. Então, para evitar que isso ocorra, o contrário deve ser feito, ou seja, com a lenta adição do ácido em água. O ácido sulfúrico ele é produzido em escala industrial pelo método denominado processo de contato, que acontece em 3 etapas. Então, dando um panorama geral, primeiro tem a queima do enxofre para a produção do dióxido de enxofre. Aí tem na segunda etapa a oxidação do dióxido de enxofre a trióxido de enxofre. O ácido sulfúrico fumegante ele é também conhecido como óleo e corresponde ao ácido sulfúrico não diluído em água, mas misturado ao trióxido de enxofre, como a gente pode observar na reação dessa terceira etapa. O ácido sulfúrico ele é uma das substâncias com maiores utilizações nas indústrias, porque esse ácido está diretamente ligado aos processos industriais mais comuns na indústria química, como na produção de fertilizantes, que é um dos produtos mais utilizados mundialmente, em que o ácido sulfúrico é uma das matérias-primas usadas no processo. Então, para a gente ter uma ideia, cerca de 60% do ácido sulfúrico produzido no mundo é destinado aí para a indústria de fertilizantes. Ele também é usado na composição de baterias automotivas, servindo como um eletrólito, que é uma solução que permite aí a passagem de corrente elétrica pelo sistema de bateria. E o ácido sulfúrico, ele é um bom eletrólito. Como a gente viu anteriormente, o grau de ionização dele é muito elevado. Então, por isso que ele se torna um excelente condutor de eletricidade, porque ele vai ionizar com grande facilidade. Ele também é bastante aplicado na produção de sulfato de alumínio, que é um dos produtos necessários para a produção de papel. E além disso, ele é utilizado na fabricação de explosivos, tintas, no processo de refino de petróleo e atua como catalisador de diversas reações químicas. Até mesmo em tratamento de efluentes ele pode ser utilizado, como exemplo da remoção da prata do efluente de análise de DQO, demanda química de oxigênio. Esse tratamento ele deve ser realizado com cloreto de sódio, que por precipitação química resulta em um precipitado branco de cloreto de prata. Esse precipitado ele pode passar por um procedimento de purificação com ácido nítrico e ácido sulfúrico, formando aí um óxido de prata que pode ser reutilizado em uma nova análise de DQO. A gente observa nesse gráfico a distribuição do ácido sulfúrico em aplicações no Brasil e a gente vê que fertilizante é muito grande, que chega aí a quase 90%. Logo atrás dele vem o processo químico, mas bem mais abaixo, e depois vem os outros que não chegam nem a 1%, como papel e celulose, açúcar e álcool. Mas assim, a gente observa que a sua aplicação, através desse gráfico, ela é bem distribuída. Então, por ele ser altamente empregado na indústria e por se tratar de um ácido inorgânico bastante forte e suficientemente barato, o seu consumo per capita constitui o índice do desenvolvimento técnico de um país.
Falando um pouco sobre a história do ácido sulfúrico, pode-se dizer que a descoberta ela é acreditada ao alquimista medieval Abu Musa, porque ele notou que a calcinação do alúmen ele fornecia, entre aspas, um espírito que atacava os metais. No século IX, o médico e também alquimista persa Al-Razi, ele obteve o ácido sulfúrico pela destilação seca de minerais. Como vocês podem observar aí na reação abaixo, o sulfato de ferro 2 heptahidratado, que é também chamado de vitriolo verde, e o sulfato de cobre 2 pentahidratado, chamado de vitriolo de azul, são aquecidos e esses compostos eles vão se decompor a óxidos de ferro 2 e de cobre 2, que vão liberar água e trióxido de enxofre, que combinados vão produzir uma solução diluída do ácido sulfúrico. Esse método ele foi popularizado pela Europa através das traduções dos tratados e livros islâmicos através dos tratados e livros islâmicos por alquimistas europeus, como o alemão Albert Magnus, no século XIII. E aí a origem do nome de óleo de vitriol, espírito de vitriol, que faz alusão ao hoje conhecido ácido sulfúrico. No século XVII, o químico teuto-holandês John Glauber ele preparou o ácido sulfúrico pela queima de enxofre com salitre, nitrato de potássio, na presença de vapor de água. E aí, com a decomposição do salitre, a oxidação do enxofre a trióxido de enxofre, que combinado à água forma o ácido sulfúrico. Nesse mesmo século, no ano de 1736, o Joshua Ward, um farmacêutico de Londres, usou esse mesmo método para começar a primeira produção de ácido sulfúrico em larga escala. Em 1746, John Roebuck ele começou a produzir o ácido sulfúrico pelo método de Ward em câmeras recobertas por chumbo. E essas câmeras elas eram fortes, baratas e podiam ser feitas maiores que os recipientes de vidros utilizados anteriormente. E esse processo com câmeras de chumbo permitiu a industrialização efetiva da produção de ácido sulfúrico e aí com vários refinamentos permaneceu com o método padrão por quase 2 séculos. Só que uma observação é que esse ácido sulfúrico produzido pelo método de John Roebuck, ele tinha apenas uma concentração de 35-40%. E aí, refinamentos posteriores ao processo da câmara de chumbo pelo químico francês Gay-Lussac e pelo químico britânico John Glover melhoraram a concentração para 78%. E aí, em 1831, o comerciante britânico Peregrine Phillips, ele patenteou um processo bem mais econômico para produzir trióxido de enxofre e ácido sulfúrico concentrado, conhecido hoje como processo de contato. Tanto o processo da câmara de chumbo e o processo de câmara de contato, eles serão explicados mais para frente nos próximos slides. O ácido sulfúrico que utilizamos, ele é obtido a partir de uma produção industrial. A principal matéria-prima utilizada na produção do ácido sulfúrico é o enxofre. Aqui observamos algumas propriedades físico-químicas do enxofre, em que ele é um elemento químico não metálico, insolúvel na água, possui um ponto de fusão em torno de 115 graus Celsius, tem uma cor amarelo-limão variando conforme o teor de impurezas presente. As principais fontes de enxofre são os depósitos vulcânicos, bacias de evaporitos e domo salino. Podemos também encontrar enxofre em sulfatos, como, por exemplo, a barita, que é o sulfato de bário, ou em sulfeto, como, por exemplo, a galena, que é o sulfeto de chumbo. Aqui no gráfico temos a evolução da produção de enxofre nos principais países produtores. Aqui podemos observar que os Estados Unidos é o principal produtor desde 1999 até 2008 e o menor produtor é o Cazaquistão. Aqui temos a evolução da produção de enxofre no Brasil do ano de 1998 a 2008, tendo que em 2008 foi produzido em torno de 140 toneladas de enxofre. O ácido sulfúrico ele é produzido a partir de 2 métodos industriais, que é o método da câmara de chumbo e o processo de contato.
O processo industrial aqui tem um fluxograma de processo do método da câmara de chumbo. O método da câmara de chumbo, no processo das câmaras de chumbo, o dióxido de enxofre gasoso é aquecido e entra na parte interior de um reator chamado torre de Groover, em que é lavado com ventrilo nitroso. Esse ventrilo nitroso é constituído por ácido sulfúrico com óxido de nitrogênio e dióxido de nitrogênio dissolvido nele. E é misturado com óxido de nitrogênio e dióxido de nitrogênio gasoso. Parte desse dióxido de enxofre é oxidado a trióxido de enxofre e é dissolvido em uma solução ácida para formar o ácido de Groover, em que esse ácido de Groover ele tem uma concentração de aproximadamente 78% de ácido sulfúrico. Da torre de Groover, essa mistura de gases, que inclui o dióxido e trióxido de enxofre, óxidos de nitrogênio, e oxigênio e vapor, é transferida para as câmeras de chumbo. Essas câmeras são cobertas de chumbo, onde é tratada com mais água. As câmeras de chumbo podem ser uns espaços em formas de caixa ou recintos em forma de cone. E o ácido sulfúrico formado por essa série de reações condensa nas paredes em volta, nas paredes internas em volta, e se acumula no chão das câmeras. Dependendo do processo, pode existir de 3 a 6 câmeras em série, em que os gases passam em cada uma das câmeras sucessivamente. E o ácido produzido nas câmeras, que são também chamados de ácido de câmara ou ácido fertilizante, possuem uma concentração de aproximadamente de 62 a 68% de ácido sulfúrico. Quando os gases são retirados das câmeras, eles atravessam um reator chamado de torre de Gay-Lussac, em que são lavados com ácido concentrado resfriado. Esse ácido concentrado resfriado ele é proveniente da torre de Groover do começo do processo. E os óxidos de nitrogênio e dióxido de enxofre, que não reagem durante o processo, eles são dissolvidos no ventrilo nitroso utilizado na torre de Groover. E os gases que não sofrem reação e os gases remanescentes, na verdade, e os gases remanescentes geralmente são liberados na atmosfera. Aqui tem alguns pontos importantes do processo da câmara de chumbo, que ele é um processo industrial antigo, é economicamente mais barato, porém ele produz um ácido sulfúrico menos concentrado, em torno de 62 a 78% de ácido sulfúrico. Já o processo de contato é um processo que ocorre em 3 etapas, em que a primeira etapa é a obtenção do dióxido de enxofre, a segunda etapa é a conversão catalítica do dióxido de enxofre a trióxido de enxofre, e a última etapa consiste na absorção de trióxido de enxofre. A primeira etapa, como já havia dito, é a obtenção do dióxido de enxofre. Só que a obtenção do dióxido de enxofre acontece a partir das operações de fusão, sedimentação e filtração do enxofre, com o objetivo de remover as impurezas sólidas, já que essas impurezas podem afetar o rendimento do processo. E essas impurezas também são sedimentadas com a adição de cal no tanque de fusão. E antes de entrar no forno, o enxofre ele é liquefeito para facilitar a transferência de calor e massa. E no forno, né, ocorre a queima do enxofre com um excesso de ar, que é o oxigênio gasoso. Essa reação, ela ocorre, a reação ocorre no forno a uma temperatura de 1.500 graus e possui um calor de combustão de aproximadamente a 25 graus Celsius, menos 300 megajoule quilomol de enxofre. Após a queima do enxofre, no forno em que ocorre a formação do dióxido de enxofre, eu tenho a conversão do dióxido de enxofre ao trióxido de enxofre.
O dióxido de enxofre ele é lavado em caldeiras de recuperação de calor e, na sequência, ele é enviado ao conversor catalítico, onde é convertido em trióxido de enxofre. Em relação a esse catalisador, o pentóxido de vanádio, ele se torna ativo, né? Ele só tem a função catalítica apenas em uma faixa de temperatura, que vai de 400 a 630 graus Celsius. Essa temperatura, a temperatura inicial, ela é super importante no processo, já que ela promove a fusão do vanádio, que atua no processo de oxirredução durante a catálise. A terceira etapa, que é a absorção do trióxido de enxofre a ácido sulfúrico, o ácido sulfúrico ele não é produzido pela reação do trióxido de enxofre com água pura. Isso não ocorre porque a reação é muito isotérmica e o produto dessa reação seria ácido sulfúrico gasoso. E isso seria um impedimento no processo, já que a condensação custaria um valor mais alto para o processo industrial. Assim, utiliza o ácido sulfúrico diluído, com 98,5% de ácido sulfúrico, e uma concentração de água de 1,5%. O conversor catalítico é o coração do processo industrial. Por quê? A oxidação do dióxido de enxofre industrialmente consiste em injetar o gás, né? A mistura de gás contendo dióxido de enxofre e gás oxigênio quente, numa temperatura de aproximadamente 400 graus. Limpo e seco através de leitos de catalisador contendo vanádio, potássio, sódio, césio, enxofre ou até sílica. A oxidação ela ocorre quando o gás de alimentação passa por meio de leitos, na qual esses leitos são os estágios de que possui o catalisador. E isso gera a conversão do dióxido de enxofre a trióxido de enxofre. E há um consumo, né? Há o consumo dos reagentes e um aquecimento dessa reação. A oxidação em fase gasosa do dióxido de enxofre é cineticamente inibida e praticamente impossível se não houvesse o catalisador, independente da temperatura. Já que em temperatura ambiente a reação ela é muito lenta e, em termos práticos, isso não ocorreria. Então, aumentando a temperatura, a taxa de reação também aumenta. Porém, essa reação, a reação de equilíbrio muda para o sentido dos reagentes. Ou seja, eu tenho uma formação maior de reagentes e não do produto, né, que acaba acontecendo o deslocamento do equilíbrio para o dióxido de enxofre e oxigênio. E, por fim, sem um catalisador, a temperatura necessária para fazer o sistema reagir seria tão alta que a conversão obtida seria muito baixa. Então, acaba acontecendo eu tenho, né, no processo catalítico, né, eu tenho dois fatores importantes, que seria o aumento da temperatura, e a necessidade de um maior rendimento na conversão catalítica. Como podemos observar aqui nesse gráfico, conforme eu tenho um aumento da temperatura, eu vou tendo uma diminuição da conversão catalítica, né? Do dióxido de enxofre a trióxido de enxofre. A taxa de reação da oxidação do dióxido de enxofre acaba diminuindo o máximo possível ao aumentar a temperatura. Então, esse processo catalítico ele tem que acontecer a uma temperatura na qual eu tenho maior rendimento na conversão catalítica do dióxido de enxofre a trióxido de enxofre. Aqui eu tenho um exemplo, né, de um conversor catalítico de 3 estágios, na qual o gás dióxido de enxofre misturado com gás oxigênio, ele entra na câmara a 420 graus Celsius, passa pelo processo catalítico, e nesse processo catalítico tem um aumento da temperatura. E aí, quando ele vai
para o próximo estágio, ele acaba acontecendo um processo de resfriamento. E quando acontece esse processo de resfriamento, eu acabo tendo uma produção maior de trióxido de enxofre. E assim, consequentemente, os catadores catalíticos, eles podem ser de 3 a 4 estágios. Aqui eu tenho a torre de absorção, que seria a reação do trióxido de enxofre com ácido sulfúrico, que é a principal finalidade, né, da torre de absorção, é fazer essa conversão. Então, o gás ele entra pela região interior da torre e sobe através do leito de recheio, enquanto o ácido sulfúrico com água entra na parte de cima do reator, descendo com a força da gravidade, causando contato com o gás. E a reação da água pura com trióxido de enxofre produz o vapor quente de ácido sulfúrico. E a condensação do ácido sulfúrico, ela acaba se tornando lenta e muito cara no processo. Então, o processo utilizando água pura nunca é utilizado. Em vez disso, o trióxido de enxofre, ele reage com a água na presença do ácido sulfúrico forte. A grande quantidade de ácido sulfúrico no reagente absorve o calor da reação. E isso garante que o produto ácido, né, o ácido sulfúrico, seja líquido e saia relativamente frio. E o bombeamento de ácido sulfúrico neste processo de produção de ácido sulfúrico requer energia considerável. Porém, quando o trióxido de enxofre reage na presença do ácido sulfúrico forte, é quase sempre a melhor maneira e econômica de produzir o ácido sulfúrico. Aqui tem um exemplo, né, de um processo industrial, na qual o enxofre ele entra aqui no tanque de fusão, né, para ter a obtenção do ácido, para ter a obtenção do óxido de enxofre. Aqui ele vai para as caldeiras, na qual ele tem na qual acontece aqui, na qual ele está na presença do gás oxigênio. Desse processo aqui, ele vai para o conversor catalítico, na qual ocorre a conversão do dióxido de enxofre a trióxido de enxofre, e o processo de resfriamento ele acontece a partir de trocadores de calores. Geralmente são trocadores de calor antiparalelo, no qual um fluido entra frio e sai quente, e o outro entra quente e sai frio. O trióxido de enxofre, quando convertido, ele vai para as torres de absorção, na qual, na presença de água, forma o ácido sulfúrico. Aqui eu tenho outro fluxograma de processo, na qual são apresentados alguns equipamentos, como economizador de superaquecimento, e também tem a presença das bombas durante o processo industrial. Aqui eu vou estar uma apresentação que foi retirada do YouTube, que mostra uma animação da produção do ácido sulfúrico. This animated video shows the process that how to make the sulfuric acid by contact process. Sulfuric acid is a strong acid, is highly corrosive and used for different applications in industries such as cleaning, chemicals manufacturing, wastewater treatment, and many other products. Chemically, it is bonded to 2 hydrogen atoms, 1 sulfur and 4 hydrogen. One is to make sulfur dioxide. Sulfur dioxide is made by putting sulfur in excess of air. We get sulfur dioxide. Another way of getting sulfur dioxide is to heat sulfur in excess of air, and we get sulfur dioxide. In either case, excess of air is used so that the sulfur dioxide produced is already mixed with oxygen for the next stage. Converting the sulfur dioxide next step. Sulfur dioxide is heated with oxygen to 400 to 450 degrees Celsius.
gaseous in the presence of a catalyst. This is a reversible reaction, and the formation of the sulfur trioxide takes place in the exothermic process, converting the sulfur trioxide into sulfuric acid. This cannot be done by simply adding to the sulfur trioxide. The reaction is so uncontrollable as a form of sulfuric acid. Instead, the sulfur trioxide is first dissolved in concentrated sulfuric acid, and we get the product known as fuming sulfuric acid. The oleum then can be reacted safely with water to produce concentrated sulfuric acid, twice as much as you originally used to make fuming sulfuric acid. In this way, we get the Aqui tem alguns pontos em relação ao processo de contato. Esse processo industrial, ele produz um ácido mais puro. Já que ele produz um ácido mais puro, ele acaba sendo economicamente mais barato. E ele também produz um ácido sulfúrico mais concentrado em relação ao ácido sulfúrico produzido pelo processo da câmara de chumbo. A empresa Klabin, de papel e celulose, ela vai ser a primeira empresa no Brasil e na América Latina a ter a sua própria planta industrial de ácido sulfúrico de concentração comercial de 98%, já que é uma das principais ramos industriais que utiliza o ácido sulfúrico. Falando da armazenagem e manipulação do ácido sulfúrico, a armazenagem ela deve ser feita em área com dique, ventilada e longe de materiais incompatíveis ou fontes de calor. O que seriam os materiais incompatíveis? São aqueles produtos que podem reagir e criar uma condição de perigo devido à reação. Deve-se também manter os recipientes de ácido sulfúrico sempre fechados e etiquetados adequadamente. E as condições de armazenamento adequadas seriam utilizar de tanques de aço carbono. Por quê? Os aço carbono eles são as ligas mais comuns usadas para a construção de tanques de armazenamento de ácido sulfúrico, porque quando o aço carbono entra em contato com o ácido sulfúrico concentrado, ocorre o ataque imediato do metal com formação de uma quantidade significativa de gás hidrogênio e íons ferrosos. Os íons ferrosos eles vão reagir com os íons sulfatos, vão se precipitar sobre a superfície metálica na forma de sulfato de ferro 2, formando uma camada protetora. Então, essas taxas de corrosão elas vão diminuir, assumindo os valores praticamente constantes. Esses tanques eles devem ser mantidos em locais secos, bem ventilados, com piso resistente ao ataque ácido, afastados de combustíveis, estar protegidos contra possíveis danos físicos e da presença de água. Quando em contato com recipientes metálicos, vasilhames, tambores, containers, o produto pode gerar hidrogênio, vai criar uma condição propícia à ocorrência de explosões. Por isso que o ácido carbono é o mais indicado. E em quantidades pequenas, ele pode ser armazenado em recipientes de vidro. Aqui está um exemplo de materiais incompatíveis com ácido sulfúrico, como água, metais alcalinos, compostos de metais alcalinos, amoníaco, etc. O transporte, de acordo com a Resolução 420 do Ministério dos Transportes, ele diz que o ácido sulfúrico é uma substância perigosa para o transporte, então o seu transporte requer cuidados. E o veículo ele deve estar de acordo com a norma NBR 7500, que trata da identificação para o transporte terrestre, manuseio, movimentação e armazeno de produtos, como vocês estão vendo nesse esquemático, foi retirado dessa norma. Os veículos a gente vê normalmente caminhões, mas nós podemos também nos deparar com caminhões baú de carroceria aberta, cobertos com lonas ou até veículos menores. Então, esses produtos que eles transportam, produtos perigosos, eles devem ter fixados nos seus para-choques dianteiro, nas laterais e na traseira da carroceria, os símbolos que indicam o tipo de produto e o risco que ele oferece. Vamos ver aqui vamos ver o que significam esses símbolos. No painel de segurança,
A gente vê aí que tem o número de risco e o número ONU. Mas a gente também vê aí que tem um rótulo de risco. Esse rótulo de risco, ele serve para indicar de forma mais clara e visível o risco do produto que está sendo transportado. E no painel de segurança, a gente tem o número de risco e ONU. O número ONU, ele é um número de identificação da ONU, da Organização das Nações Unidas, que funciona como se fosse um RG de um produto perigoso, que a gente pode ver também que ele é composto de 4 dígitos. E a classificação adotada para os produtos considerados perigosos deve ser feita com base no tipo de risco que ele apresenta, conforme as recomendações para o transporte de produtos perigosos das Nações Unidas, que no caso do ácido sulfúrico é o 8.0, indicando que ele é uma substância corrosiva. No transporte também deve ter EPIs, kit de emergência, o motorista deve estar vestido adequadamente, orientado com certificado de curso para motorista de transportador de produtos perigosos, com blusão e com capuz de PVC, tudo para se proteger. O mais comum é o rodoviário, mas pode ter também o aéreo, marítimo e ferroviário, todos eles com o número ONU, número de risco, para a identificação do produto. No transporte aéreo, a quantidade máxima a ser transportada vai depender do tipo de embalagem interna, sendo de 1 litro para aviões de passageiros e 30 litros para aviões de carga. Os materiais para embalagem interna podem ser de vidro ou até mesmo de plástico, como o Teflon, que ele é resistente a muitas substâncias químicas, inclusive o ácido sulfúrico. É observado que é um grupo de embalagem 2, que quer dizer que o ácido sulfúrico é uma substância que apresenta risco médio de acordo com a legislação 420 do Ministério do Transporte. No transporte marítimo, deve-se ter o rótulo de corrosivo, indicar o risco de reação com água e também para reatividade com outras substâncias, que são aqueles materiais incompatíveis falado anteriormente. O transporte rodoviário deve dispor aí de um conjunto de equipamentos para o atendimento a acidentes, avarias e outras emergências. Tem que ter também proteção de equipamentos de proteção individual e materiais de primeiro socorro. De acordo com a CETESB, o dióxido de enxofre ele é um tipo de poluente, produzindo ácidos fortes como o ácido sulfúrico, que nós já vimos através dos slides anteriores nas reações. As principais fontes são os processos que utilizam queima de óleo combustível, refinarias de petróleo, veículos a diesel, produção de polpa de celulose, papel e fertilizantes. Qual a consequência disso? A famosa chuva ácida. As chuvas comuns, elas já são naturalmente ácidas, mas o pH delas não são considerados nocivos, mas o pH da chuva ácida é. E aí, por isso que pode causar muitas consequências ruins, tanto para nós quanto para o meio ambiente. Aqui a gente vê uma representação esquemática dos mecanismos de formação do aerossol atmosférico, uma das consequências das emissões do dióxido de enxofre. Mas o que seriam esses aerossóis atmosféricos? O aerossol ele se refere às partículas sólidas e líquidas suspensas em meio gasoso. Não é só o dióxido de enxofre que está lá, e há outros poluentes. E esses poluentes, eles interagem na formação de nuvens, e com o excesso dessas partículas na atmosfera, as características das nuvens vão mudar também. E o que pode implicar nisso? Com menos chuvas, e quando acontecem chuvas, são muito mais torrenciais, que são aquelas chuvas que ocorrem com grande intensidade e pouco tempo. Além disso, pode favorecer também a manutenção de nebulosidade, aumentando a capacidade da Terra de refletir a radiação solar de volta para o espaço. Quais as consequências da chuva ácida? Devido à acidificação dos rios e lagos, pode haver a morte de peixe, destruição de folhas e galhos, alteração química do solo, porque pode provocar o envenenamento de plantações e redução das colheitas, podendo até mesmo entrar no solo, tendo a contaminação das águas subterrâneas. Mas há uma observação que alguns solos eles são capazes de neutralizar, pelo menos parcialmente, a acidez da chuva ácida por causa da presença do calcário e cal. Os solos que não têm calcário, eles são mais suscetíveis à acidificação. E essa neutralização natural da água da chuva pelo solo pode amenizar esses impactos negativos que falei agora há pouco. Pode-se haver também a degradação de prédios de estruturas metálicas devido à corrosão que pode causar de mármores e calcários e a oxidação de metais.
Tanto o aerossol atmosférico quanto a chuva ácida pode causar o surgimento de doenças respiratórias, prejudicando tanto a nossa saúde quanto dos animais. Como que isso pode ser mitigado? Pode-se aí reduzir a emissão de gases poluentes através das diretrizes da Lei do Ar Limpo. Essa lei, ela trata de regras para a diminuição das emissões e a diminuição do nível de chuva ácida. Então, a indústria ela pode medir as emissões de gases do efeito estufa, realizando um diagnóstico interno, para poder verificar o volume total e a evolução das emissões e dos principais gases emitidos. Aí eles podem também, a indústria pode traçar um plano aí de definições de ações e metas, para até mesmo, por exemplo, partir de um mapeamento de capacidade técnica, viabilidade econômica do projeto, para poder também ser um benefício, um custo-benefício para a empresa, porque hoje em dia eu prezo muito por isso. Isso pode ser conseguido através de potencialização de inovações tecnológicas. Um exemplo dessa inovação tecnológica seriam os lavadores de gases, que são conhecidos também como sistemas de dessulfurização de gases úmidos ou sistemas de deporização, porque eles são uma excelente maneira de reduzir as emissões de dióxido de enxofre. Aqui tem uma representação esquemática desses lavadores de gases. O que acontece? O gás de combustão descarregado da caldeira ele é enviado para o absorvedor. E aí no absorvedor, uma mistura de água e calcário é pulverizada sobre o gás de combustão, como vocês podem ver nessa parte azulzinha dessa representação esquemática. A suspensão do calcário ela absorve o dióxido de enxofre contido no gás de combustão para diminuir as emissões de enxofre. O calcário ele vai reagir com o dióxido de enxofre para produzir sulfito de cálcio. O sulfito de cálcio em seguida vai reagir com oxigênio e em seguida é finalmente removido como gesso. Esse processo ele vai diminuir a emissão de enxofre no meio ambiente. E o ar úmido ali, ele é impulsionado para uma chaminé, tendo um ar um pouco mais limpo. Então, esse seria uma representação de esquema de como pode-se diminuir a emissão de dióxido de enxofre através das inovações tecnológicas. Eu sou o Lucas Dantas e vou estar dando sequência na apresentação. Vou estar falando da tabela que está no slide, que é o controle de emissões de uma planta produtiva. O primeiro equipamento utilizado é o precipitador eletrostático, que é produzido a partir de um campo eletromagnético que vai estar removendo os poluentes no ar. E o segundo equipamento é um eliminador de névoas do tipo tubular, conhecido também como lavadores de gás do tipo Venturi, que o tipo Venturi que é visto nas aulas de mecânica dos fluidos, né? E é um dos melhores lavadores de gás. O seguinte é o tipo painel e o de baixo é o tipo dual pad. De acordo com a tabela, o melhor equipamento é o precipitador eletrostático, porque ele não produz nenhuma névoa ácida em relação aos outros equipamentos. Os Estados Unidos possui padrões de emissões para novas fábricas de ácido sulfúrico, sendo que as emissões de dióxido de enxofre estão limitadas a 1,8 kg e as névoas ácidas a 0,7 por tonelada de ácido fabricada. Já o nosso estado de São Paulo, na ausência de um padrão, o órgão ambiental exige o cumprimento ao artigo 41 da Lei 997/76, aprovada pelo Decreto 8468/76, o qual complementa as seguintes exigências técnicas: as fontes de poluição para as quais não foram estabelecidos padrões de emissão, adotar um sistema de controle de poluição do ar baseado
na melhor tecnologia prática disponível. Esses são os riscos físico-químicos gerados por uma planta produtiva de ácido sulfúrico, que afetam tanto o profissional quanto o meio ambiente. Esses são os 11 achados no nosso trabalho. Muito obrigada pela atenção de todos até aqui.